Deus decretou a queda. Deus ele não decretou a queda do homem. Pois Vamos é. lá. Deus decretou a queda e Adão foi o responsável pela queda. Olha, se nós crêssemos que alguma coisa foge do controle de Deus, nós não poderíamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. Então, Deus decretou a queda em que sentido? Ele decretou permitir a queda. Lembrando que Deus transforma o mal em bem. Diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge ao controle de Deus e nada foge ao decreto de Deus. Vamos lá, Cicarelli, aí. Bom, partindo já do que o pastor Walter Reggiani falou, fica um pouco difícil da gente entender isso já usando um aparato de um texto bíblico, né? Que se encontra na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós começamos a falar a respeito do decreto da queda, se Deus decretou ou não, automaticamente nós precisamos voltar para o Jardim do Éden, porque ali nós temos todo o cenário bíblico e teológico a respeito desse tema. E quando a gente começa a analisar a construção do Jardim do Éden, existem alguns conceitos muito interessantes. O primeiro deles é a maneira que Deus ele cria, né, o jardim. Deus cria um jardim dentro do Éden, ou seja, o primeiro espaço familiar, o primeiro espaço para que o homem e a mulher pudessem viver debaixo da sua bênção. Segundo ponto é que quando nós olhamos a construção do jardim, nós temos 4 tipos de árvores no jardim. Nós temos árvore boa para se comer, que falava a respeito de provisão. Nós temos árvore agradável aos olhos, que falava da estética, da beleza do local. Nós temos a árvore da vida e nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eu não consigo enxergar, à luz da Bíblia, que Deus ele decretou a queda? Porque Deus ele criou um ambiente para o homem viver totalmente oposto a esse conceito. Ali, o que está determinado se o homem obedecer a Deus é uma elevação espiritual. É viver o melhor da terra, comer o melhor da terra. E não exatamente decretar a queda. Porque se nós acreditarmos que Deus ele decretou a queda do homem, nós vamos ter um problema um pouco sério aqui. E eu acredito que esse Deus ele está mais para um demiurgo, como pensam os agnósticos, do que para um Deus de misericórdia e de amor. Quando Deus tem os seus decretos, mas ele realiza os decretos dele de 2 formas diferentes. A primeira forma de Deus realizar o seu decreto é ele agindo, ele intervindo ativamente. Ele vai e faz, ou ele inclina o coração do homem para fazer. A segunda forma de Deus realizar os seus decretos é deixando o homem agir segundo a sua vontade, ou então a natureza segundo as leis da natureza. No caso da queda, Deus decretou deixar o casal, Adão e Eva, agirem segundo a inclinação do seu coração. O próprio Tiago, ele vai dizer assim, 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se a gente for levar ao pé da letra e o que Tiago está falando aqui, baseado inclusive na sua citação do próprio livro de Tiago... Minha não, bíblica. Então, aqui tudo é bíblica, não estou citando o livro do pastor Diego aqui. É que sua, né? Então... É sua, sim. a sua interpretação. Ele está confrontando Tiago com Tiago. Sim, vamos lá, vai. Deus poderia ter impedido a queda do homem. Deus poderia. E ele não impediu.
Ou você vai dizer que Deus foi pego de surpresa? Olha, o homem... Lógico que não, porque aí seria um absurdo dos absurdos a gente achar que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus poderia ter impedido o homem de cair? Poderia. Mas ele não impediu porque aquilo estava segundo os seus decretos. Como eu já disse, Deus tem duas formas de cumprir os seus decretos. Uma é ele agindo ativamente e outra é ele deixando o homem agir conforme a sua inclinação e a natureza segundo as leis da natureza. O próprio Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a queda de Adão não frustrou o decreto de Deus, porque segundo a sua interpretação, se Deus pudesse impedir a queda e ele não impediu, ele estaria pecando. E Deus não peca, Deus é santo. Boa. Você disse que Deus poderia interferir na queda do homem, né? Eu vou te explicar dentro do texto bíblico por que Deus ele não interferiu. Porque quando nós vamos lá para Gênesis 1, 26 e 27, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existem dois termos hebraicos ali, tselem e demut. Eu sei que você não gosta muito disso, então vou ser sucinto. Que apresenta exatamente... O problema maior são aqueles que não gostam do português. Tudo bem, mas posso continuar? Claro. Expressa exatamente não, é que você a diferença que existe como o homem sendo Keter, sendo a coroa de Deus na criação. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem superior a todas as outras criações dos seus reinos. Certo. Mineral, vegetal, animal. Certo. E dá ao homem uma coisa que faz toda a diferença. Sim. A imagem e a semelhança. Sim. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Não é ser igual. Ser imagem e semelhança de Deus não é ser igual. É pensar, escolher, decidir. Mas não como Deus. Posso falar? Eu não te Claro interrompi que até pode. agora. Ué, mas então vamos lá. estamos Pensar, escolher e decidir, né? Onkelos diz no seu Targum também o seguinte, que ser imagem e semelhança de Deus é medaber, é ser falante. Então, perfeito. Quando Deus entrega a sua imagem e semelhança ao homem, Deus faz do homem um ser pensante. Coisa que todas as outras criaturas de Deus não são. Sim, e concordo. o homem ouvia perfeitamente a voz de Deus dentro do Éden. Então, Deus dá uma ordem, ó, de todas as árvores do jardim, que existiam diversas opções, você pode comer. Só que o dia que você comer dessa árvore, a sua morte será marcada, ou de morte morrerás. Perfeito. O aviso foi dado. Sendo o aviso dado, o que um ser racional faz? Escuta a sua razão. Se nós escutamos a nossa razão, que é a nossa razão, que é baseada em julgamento, cultura, sociedade, imagine alguém que vivia dentro do Éden e ouviu a voz do próprio Deus. Então, mas deixa né? Se a gente for desenrolar esse conceito mais a fundo, a grande verdade é que aconteceram muitas coisas ali que o tempo não permite falar. Mas não é que Deus não interfere. Deus ele te dá ciência, ok? Do que é certo e do que é errado. Vê só. A partir do momento que você paga para ver, fica por sua conta. Certo? Ok. Mas vê só, é interessante porque quando Deus cria todas as coisas, o sol, as estrelas, Sim. a chuva, as árvores e tal, ele dá uma ordem, logicamente, porque toda a natureza ela é criada numa determinada ordem, e ele não aplica nenhuma pena à desobediência de nada na natureza. Os animais, eles seguem o seu instinto, o sol, ele obedece ao Senhor, a lua obedece ao Senhor, todos os astros e as estrelas, eles obedecem ao Senhor. O único que ele deu uma ordem e deu uma penalidade, caso aquela ordem fosse descumprida na criação, foi o homem. Se você fizer isso, você vai ser punido. O único. Por quê? Porque ele sabia que, embora o homem ele tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança, ele não tinha criado outro Deus. Ele tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Só concluir o pensamento. Porque se Deus ele realmente quisesse impedir o homem de cair, ele poderia ter feito 3 coisas. A primeira delas, ele poderia não ter criado a regra. Olha, desfruta de tudo aqui, desfruta de tudo que você quiser aqui, você pode comer. Essa era a primeira. Ele não cria a lei
então não tem penalidade. Porque não há penalidade se não houver uma lei a ser desobedecida. O segundo, ele poderia não ter criado o homem com vontade própria. Ele poderia ter criado o homem com instinto, assim como os animais. Então, peraí, O leão come carne. O homem com vontade própria. Tudo Sim, isso claro, fica tanto que o homem mas, optou. Mas olha só, Não. ele não poderia, sabe? Tudo no campo da hipótese. Mas é claro. Mas e se o eu Brasil estou falando. tivesse feito 1-0 no jogo com a Alemanha? Eu estou Eu estou falando. Não. Se a queda não estivesse dentro do decreto de Deus. Então, só que o nosso debate hoje... Peraí, conclui, Walter. você pode interromper, mas... Conclui, Walter. Porque é o seguinte, se Deus quisesse impedir o homem de cair, se a queda do homem não estivesse nos decretos de Deus, ele poderia não ter criado a regra, ele poderia não ter criado o fruto, e ele poderia não ter criado o homem passível de optar em comer a árvore, em desobedecer. E, como a queda estava nos planos de Deus, ele criou a lei, ele criou a penalidade, ele deixou o homem à vontade para descumprir, a árvore estava lá à disposição e o homem caiu. Eu vou passar aqui pro Sicarelli. É uma boa construção, realmente. Só que você esqueceu... Obrigado. Ah, ok. Mas você esqueceu de Satanás. Porque Então, antes é do aqui que homem, a gente Satanás vai entrar também agora. já caiu, Então, e ele também foi sentenciado, ele então também foi julgado, ele então também foi deixa eu- condenado. Então não é só um privilégio Então, mas do deixa ser eu- humano, e como Sim, você tratou sim. aqui. Então, mas deixa eu complementar que no mesmo ambiente, vamos imaginar assim, de uma pessoa, um homem sendo tentado e Satanás agindo para tentar, nós vamos lá na tentação de Cristo, mas Cristo, como era Deus e era perfeito, ele resistiu à tentação de Satanás, o que não aconteceu com Eva e depois com Adão, consequentemente. Mas Satanás caiu Perfeito. também. Vamos lá. Sicarelli. O tema do debate não é se Deus poderia impedir o homem cair. O tema do debate é Mas se aí faz, Deus... mas aí, peraí, mas Se aí Deus faz decretou. isso. Se Deus Aí é em cima da construção. decretou a queda. Perfeito? Agora- Esse é o grande Claro. conceito. Não, que o Exatamente. homem, que Deus não Perfeito. impediu, Se todo mundo Deus- sabe. né? Exatamente. Ah. Se Deus decretou a queda de Adão. Alguns comparativos aqui. Veja bem. Eu tenho uma criança pequena dentro da minha casa. Perfeito? Certo. Eu tenho uma criança pequena próxima de mim. Eu sendo mal. Certo. Tá? Porque a nossa natureza Certo. é corrompida. Certo. Eu sendo mal, a pergunta que eu te faço é: tendo uma criança pequena ali, eu colocaria um pote de veneno próxima aos arredores que ela se encontra brincando, sabendo que existe o risco dela cair porque ela é curiosa? Mas o seu A partir argumento, do momento- o seu argumento é favorável à minha partir do defesa. momento- Então Não, espera não ele ter é. concluir, vai te ajudar, vai. A partir do momento que eu faço isso, eu estou lidando totalmente com um ser inocente. Sim. E estou fazendo mal a ele. Agora, quando você olha para Adão e para Eva, você vê duas pessoas que foram criadas, imagem e a semelhança de Deus. Mas não seu igual argumento a ajuda Deus. Ele mesmo, seu argumento Não. ajuda ele mesmo. Por quê? Mas não igual a Deus. Mas Sicarelli. qual é a questão de ser igual a Deus? Mas vem cá, O ele tema- não falou que é igual a Deus. Não, Então, exatamente. mas é que ele ó, está utilizando o argumento, Não. a imagem e semelhança, como se eles fossem... Porque se você é imagem e semelhança de impassíveis de Deus... cair. Não, você é imagem e semelhança Claro, de Deus. claro. Então pronto, você pensa, você escolhe e você decide. Mas eu não sou Deus. Correto? Perfeito. Porque as Mas minhas qualquer inclinações são para o tudo mal. bem, mas qualquer erro que você cometer foi decretado por Deus? Hã? Está dentro dos decretos de Deus. Mas a pergunta não é essa. Não, então fala. A pergunta fala, não é essa. Fala. A grande questão é Pergunta de novo. acreditar É. que Deus decretou a queda, é imaginar que Deus ele fez um filme no Jardim do Éden. Olha, eu vou criar esse casal aqui hoje, perfeito? Mas já vou criar eles para cair. Já vou criar Não. eles para sofrer. Não, Então, não, acabou não. o debate. Ele Deus não criou, decretou. ele criou Não, mas esse é o tema. o homem permitindo que ele caísse. Mas esse é o tema, não. Sim, não. Mas o tema é esse, ó. Deus decretou, Deus decretou. Deus O que decretou que é o permitir decreto? que o homem O que caísse. é o decreto? É uma lei. Hã? Uma decisão. Perfeito, que precisa ser cumprida. Claro. Perfeito? Claro. Ótimo. Então vamos lá. Deus decretou que o homem fosse cair? Sim. Porque se Deus decretou que o homem caiu, Deus decretou juntamente com isso o pecado entrar no mundo. Não. E todas as Não. mazelas e desgraças que nós vivemos estão totalmente Sicarelli, atreladas a Sicarelli, isso. é o Então seguinte, é ó, vê isso só, que eu vim vê só, debater vê aqui só, hoje. Vê só. Você pode não concordar com aquilo que eu estou falando. Mas você não pode se fazer de ouvidos moucos, fazer de conta que você não ouviu. Então é o seguinte, eu falei que Deus decreta as coisas
de duas formas. Uma é ele agindo diretamente, ele agindo ativamente, vamos dizer assim. Essa é fácil, porque Ok. aí o texto mostra ele falando que é para fazer. E também ele age, ele decreta as coisas, não através da ação direta dele, mas deixando o homem agir livremente. E quando Ou ele- a natureza Nessa agir segunda livremente. que está o debate, certo? Hã? Nesse segundo caso é que está o debate. Sim. Ok? Agora, Deus decreta mesmo quando ele diz que não é para fazer? Sim, porque vê só. Então ele fala assim, eu Não, chego porque em você e aí- falo assim, Walter, porque aí tá não dentro da é moral. para beber Sim. não é para beber isso Sim, aqui. porque daí Deus vai- Eu não quero que você beba. Certo. Aí eu sei, como eu sou onisciente, eu sei que você vai beber. Significa que eu decretei você para beber? Mas é a única hipótese que a gente... Não. Eu é isso que decretei, você tá construindo. eu decretei deixar você descumprir a lei. Então, O decreto é deixar o homem descumprir a lei. Porque é o seguinte, então vamos isso aí não naquele é exemplo que ele decreto. deu. Hã? Isso não combina com a palavra decreto. Por que que não ó, combina? decretar e deixar, decretar e permitir é a mesma coisa? Ele decretou permitir. Bom, Ele Então, decretou. mas você A concorda- permissão o tempo- está dentro do Você decreto entende dele. decretar e permitir como sinônimos? Não, né? Não, mas a permissão está dentro do decreto. Então, para Deus É que você realizar quer, o decreto... Você quer Não, pôr a sentido. palavra decreto, Ó, né? No meio. não, para Deus realizar o decreto, ele pode tanto ele agir diretamente, Perfeito. como ele pode simplesmente deixar tá. as coisas acontecerem. Você falou que Como ele existem sabe que três o coração pontos, do homem... Você falou de 3 pontos, né? É. Você falou ação direta de Deus. Ação direta de Deus. Segundo, você falou Deus usando a natureza Sim. para poder realizar os seus Poder você- decretos. ele- E eu quero te fazer uma pergunta. Já que você está colocando 3 pontos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Na queda do homem, qual dos 3 foi utilizado? A inclinação, a liberdade do homem de optar em fazer o mal. A liberdade do homem em optar em fazer o mal. Perfeito. exatamente. Então, Deus decretou que o homem iria fazer o mal? De Não, novo, Deus deu de a novo, liberdade. vou falar ele- pela calma aí. terceira ou quarta Eu vez. ele está dizendo assim. Ele não, Não, disse isso. Ele entendi, disse assim, ó, perfeito, mas a grande o homem, questão é- Adão, só Adão que funcionava assim. Em Adão, Deus não decretou. Ele falou assim, ele deixou a liberdade. Então Ele o Adão deixou a tinha essa liberdade. liberdade. Ele decretou que Adão Fosse livre. fosse livre. Tá, mas no tema em do optar- debate de hoje, você diz que Deus decreta queda, sim ou não? Porque eu digo de que novo, não. De novo, eu já é o falei tema. que sim. Eu já falei 3, 4, 5 vezes. Eu iniciei falando que sim. Deus decretou a queda. Como que a queda se Você realizou? pode mostrar um texto bíblico? Porque até agora está sendo Bom, só vamos filosofia. Lá, vamos lá. Vai. João 42, 2. Não, é que você não pode pegar um texto Por favor, que está pode falando ir. sobre o decreto Tudo de Deus. bem, pode ler. E você jogar ele para escanteio. Tudo bem, pode ler. Vai. Bem sei que tudo pode. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus não quisesse a queda, ele não teria deixado Então tá a queda bom, acontecer. vocês- Agora outro. Ah. Isaías 46, 9 e 10. Certo. Mostra o texto. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Segundo o versículo que o Regiane apresentou, era plano de Deus que Jó perdesse 10 filhos. Era plano de Deus que Jó falisse, né? Essa mentalidade do Regiane, sem ofensas e com toda a vênia, mas eu preciso ser direto, é mais ou menos como aquelas pessoas que acreditam que o câncer vem de Deus, acreditam que a leucemia vem de Deus, a enfermidade vem de Deus. Se você está passando por um momento difícil na tua vida, é porque Deus está te punindo, é isso que Ele quer. Então, isso que o Regiane está mostrando hoje é um pensamento que já existiu dentro do antigo Israel, antes do cativeiro babilônico, aonde acreditava-se que o bem e o mal vinha de Deus. Mas quando você para e você começa a entender e analisar, você descobre, por exemplo, no próprio livro de Gênesis, que tudo aquilo que Deus criou é bom. Você descobre em Deuteronômio 30 que Deus chega através da boca de Moisés e diz assim ao povo de Israel: os céus e a terra trago como testemunha nesse dia de hoje que lhe apresentei a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida e viva. Então Deus ele apresenta e ele mostra o caminho. Segundo o pensamento do Regiane também, no livro de Isaías que ele acabou de mencionar, embora eu achei um versículo totalmente fora de contexto, o final é interessante. Porque o final diz, eu farei toda a minha vontade. Então dentro desse conceito, a fome vem de Deus, a peste vem de Deus, a desgraça que o mundo se encontra hoje vem de Deus, os infortúnios vêm de Deus, homicídio, não sei se eu posso falar aqui, entendeu? Feminicídio, tudo que você pode imaginar vem exatamente de Deus, segundo a mentalidade do Regiane. Pastor Walter. A queda estava no poder de Deus, que ele providenciou a salvação antes que houvesse mundo. A queda estava nos planos de Deus, no decreto de Deus, tanto que ele providenciou a salvação antes que houvesse mundo. Nós vamos ver lá em Apocalipse 13:8 o seguinte: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se a queda tivesse fora do decreto de Deus, Deus não precisaria providenciar um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Segundo, a queda do homem estava dentro do decreto de Deus, tanto que ele salvou um povo antes da criação do mundo, conforme está lá em Atos 2:23, sendo que este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Antes do prezado amigo Sicarelli falar, é o seguinte: tudo que você tem colocado aí, eu tenho respondido. Inclusive lá de Tiago, agora de Jó eu respondi. Só que é o seguinte, eu gostaria que você também respondesse as colocações que eu fiz. Agora, por exemplo, por que a queda do homem estaria fora do decreto de Deus se o Cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo e se Deus elegeu os seus antes da fundação do mundo. Deus determinou a queda, perfeito? Vamos lá, vamos pensar como você. As coisas que não agradam a Deus, tipo as coisas que estão no Decálogo, nos 10 mandamentos. Sim. Foi Deus que decretou também? Por exemplo, a idolatria. Você acha que é um decreto de Deus na Terra? Claro. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Não, tudo bem. Do mesmo modo. Tudo bem. Não, peraí, deixa eu responder. Tá, vai. Do mesmo modo como ele permitiu a queda, deixando Adão agir livremente, ele também decreta a idolatria. Em que sentido? Em que sentido? Dizendo que o homem é para ser idólatra? Não. Ele deixa o homem inclinado ao seu coração. Que na conta dele, decretar e permitir é uma coisa só. A permissão faz parte do decreto. Né? Qualquer dicionário vai mostrar isso. Mas vamos lá. Vamos lá, permissão faz parte do decreto de Deus. Mas é minha vez. Vamos lá. Já que Deus decretou tudo, como o senhor me explica Jeremias 19:5? Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem subiu ao meu coração. Sim. É o seguinte, eu nunca ordenei que eles fizessem e nem passou pela minha cabeça ordenar que eles fizessem. Só que está dentro do meu decreto que eu deixei eles fazerem. Só dizer o seguinte, se Deus decretou a queda, ele é o autor do mal no mundo. Você concorda com isso? Do seu ponto de vista, pode ser. Não, no meu não, da pergunta. Não, Deus não é o autor do mal. Pergunta. Deus não é o autor do mal, não. Se nós formos partir do pressuposto de que as coisas acontecem à revelia do decreto de Deus, nós não temos segurança nenhuma. Nós não temos segurança da salvação, nós não temos segurança da providência de Deus, nós não temos nada. Porque tudo pode acontecer aleatoriamente, sem que Deus esteja no controle. Pastor Sicarelli, nem tudo aquilo que é mal ao homem é mal a Deus. Por exemplo, em Gênesis 12, 11 em diante. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Assim foram exterminados
todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Parcialmente. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, morreram bebês, morreram mulheres Concordo. grávidas, morreram Isso. crianças. Quem os matou? Concordo. Deus. Deus. Mas por quê? Gênesis, Deus os matou. Mas por quê? E eles não tinham culpa direta. Mas por quê? Porque Deus quis. Qual foi o motivo? Porque Deus quis. Deus decretou que haveria o dilúvio ou a geração daquela época chamou a desgraça? Deus puniu ali no dilúvio, não foi por causa do pecado original. Lógico Foi que porque não. a terra se corrompeu. E os bebês não estavam nesse sentido presentes é verdade. na Isso corrupção é da verdade. sociedade. Isso é verdade. Nem sempre a vontade de Deus é de acordo com o pensamento humano. Deus age segundo aquilo que ele deseja, aquilo que é melhor para ele. E muitas vezes essas coisas, elas são más do ponto de vista humano, mas elas são boas diante do pensamento de Deus, diante do caráter de Deus, diante da santidade de Deus. Então, de novo, Deus decretou a queda e ele usou a malignidade do coração de Adão para que Adão optasse por aquilo que era mal e ele foi lá e comeu e com isso veio a queda. Isso é mal? Sim, do nosso ponto de vista. Mas Deus reverte todas as coisas em bem. Encerro já dizendo que não acredito no decreto da queda, porque senão não é Jardim do Éden, é filme hollywoodiano.